Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sabemos que hora você estará assistindo este vídeo. Nós estamos falando, sobre a respeito das nossas orações. Deus sempre responde às nossas orações. Entre as respostas, nós vamos discorrer sobre isso, Deus sempre responde. Às vezes não entendemos a resposta de Deus, essa é a razão pela qual às vezes muitas pessoas ficam confusas, ou ficam confusas. Deus responde de 3 formas. Sim, quando é para sim, não, quando é para não, e espere, quando é para espere. E como saber quando é para sim, ou quando é para não, ou quando é para espere? Porque se você faz uma oração e de repente a situação é não e você fica esperando, então você vai ficar esperando uma coisa que não vai acontecer. Para que você tenha uma orientação nesse sentido, então nós vamos estudar sobre isso neste dia, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Bom, aí você aqui vai definir o que vai ser. Então vamos lá, nós já fizemos o primeiro vídeo e falamos que Deus responde. Sim, Deus responde. Sim, não, espere. Agora vamos falar sobre o sim. Quando é que Deus responde sim? Primeiro princípio para Deus responder sim. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele ou se dedicam a ele. Então, nós temos que orar com fé. Uma pessoa pediu isso, eu vou pedir também porque ela recebeu, se ela recebeu, eu recebo. Tá, esse pensamento pode ser certo, mas se o seu pedido for baseado só porque ela recebeu e não crer da mesma forma como ela creu, a resposta não virá. Você não estará agradando a Deus e Deus só responde para aqueles que o agradam ou se compraz. Mas por quê? Se Deus não for agradado, evidentemente, se Deus não for agradado, ele não responde. Deus não tem a obrigação de responder. Ele é o Criador, o dono de tudo, o soberano. E esta é a razão porque Deus não vai se sujeitar a nós, e sim, nós é que temos que nos sujeitar a Ele, porque dele que vem a razão da nossa existência. Temos que ser humildes e entender que em Deus está o suprimento de toda a nossa necessidade. A nossa fé precisa estar firmada nele. Sem fé não tem resposta de Deus. Vamos lá. Então esse é o primeiro princípio, Sem fé, não pare de orar se você não estiver disposto a crer, a confiar, a se lançar inteiramente naquela direção, Tem pessoas que elas chegam, pedem oração e a gente já percebe às vezes o princípio. A pessoa pede oração e ela está cheia de fé, ela está confiante, ela recebe a oração e recebe a cura, recebe a bênção.
Mas há pessoas que chegam e ela não está cheia de fé. Então ela crê que a mão do médico é que vai operar, que o remédio que ela vai tomar. Então essa pessoa ela vai ter que passar por esse processo de remédio, de médico, porque a forma como ela crê, ela confia nessas coisas e então nós oramos para que Deus cuide dela nesse processo, porque ela terá que sofrer aquele processo, de outra forma ela não conseguiria receber a cura. Então a gente ora para que Deus abençoe a mão dos médicos, para que Deus abençoe os remédios, para que a recuperação daquela pessoa seja rápida. Então entenda o seguinte: todo pedido que você fizer ao Senhor depende inteiramente, primeiramente, principalmente da tua fé. Bom, segundo passo, né? Quando a resposta é sim, quando não toca na soberania de Deus. Vamos a um texto aqui. Então, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi tinha feito tudo e agora ele já era um rei, já tinha uma certa idade, então ele propôs no coração em construir uma casa de oração para Deus, um templo para adorar a Deus. Antes era um tabernáculo, então Deus se manifestava lá dentro daquele tabernáculo no Antigo Testamento. E Davi queria construir um templo. E então Davi fala para o profeta Natan diz para ele: faça tudo que tiver no seu coração. Mas aí Natan vai para casa e Deus fala, volta lá e fala para Davi a seguinte palavra. Olha para você ver que Deus falou. Está escrito aqui em 1 Crônicas, capítulo 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 4, já é a resposta de Natan a Davi, ou de Deus através de Natan a Davi. Então Deus disse assim a Natan: vai dizer ao meu servo Davi que assim diz Yahvé, o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. Ponto. Então esta é a soberania de Deus. Deus determinou que não. E porque Deus falou que não, é não, né? Então, várias pessoas, homens de Deus, homens fiéis a Deus, homens que obedeceram a Deus quase que em tudo. No entanto, Deus disse não para algumas situações. Por exemplo, José. Deus não deixou ele voltar para a terra de Canaã, era o seu desejo, era o sonho de José voltar para a terra de Canaã. Tanto é que quando ele falou para o povo, ele falou: quando o Senhor vos visitar, leva os meus ossos para lá. Mas Deus não atendeu este anseio de José, então ele foi com 17 anos para o Egito e só voltou uma vez para sepultar o seu pai na terra de Canaã, quando o seu pai já tinha morrido. O José já tinha uma certa idade, já era, vamos dizer assim, bem mais velho. E quando ele chegou na terra de Canaã, o povo da terra de Canaã olhou e falou assim: nossa, grande é a aflição desses egípcios. Ele foi tido como egípcio e não como um morador da terra de Canaã, como um hebreu. E aí então ele voltou para o Egito e morreu no Egito, com 110 anos de idade. Soberania de Deus. Então entenda, aquilo que Deus disse falar para você, olha, não tocou na soberania de Deus, obedeceu o princípio da fé, não tocou na soberania de Deus, é bênção, é sim, Deus vai dizer sim. Então, o terceiro ponto é quando a base da oração, né, se sustenta nas suas ou nas promessas de Deus, né? Então vamos a um outro texto aqui. Então esse é o princípio
para que você receba um sim de Deus, né? E está aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo, vamos ler o 18 e o 19. Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então, quando firmados numa promessa da palavra de Deus, quando cremos, quando não tocamos na soberania de Deus e quando estamos firmados numa promessa divina, então sempre a resposta será sim. Você quer um sim de Deus? Siga esses 3 passos e Deus estará respondendo conforme a tua atitude, um sim. Deus abençoe a tua vida.